Seja bem-vinda à aula 1, uma aula sobre todos os ácidos e sobre os ativos queratolíticos. Antes de mais nada, deixa eu só retomar uma coisa com você. O que seriam os ativos queratolíticos? Os ativos que conseguem fazer a remoção ali do excesso de queratina na pele, ok? A maioria dos ácidos acabam sendo queratolíticos. Aqui eu quero trazer para vocês sobre o ácido retinóico. O nome técnico dele, que vem na parte de ingredientes, ele é retinoic acid, ok? Muitas vezes vocês vão ler o nome e não vão saber direito o que é, porque às vezes vem em latim, às vezes vem em inglês. Coloque no Google que você já vai ver o ativo normal daquele produto, tá? Então, o que é o ácido retinóico? Ele é um derivado da vitamina A. Ele vai induzir a formação de vasos na papila dérmica. Ele aumenta muito a vascularização. Ele é um esfoliante com ação reestruturante. Ele aumenta a síntese de colágeno, sendo muito utilizado para tratamento de rejuvenescimento. Em determinadas concentrações, ele é utilizado também em tratamentos de estrias e de manchinhas. A concentração dele vai variar ali de 0,01 a 0,05% e em consultório eles vão chegar até 5%. Você já deve ter se perguntado por que eu não trouxe ativos para estrias para vocês aqui sobre tratamentos de estrias, sobre esses rompimentos. A maioria dos ativos utilizados em estrias, eles precisam de receita médica, porque eles têm essa porcentagem elevada. Então nós, enquanto especialistas de pele, dermaticistas, para quem tem formação, esteticistas, a gente não trabalha muito com cremes voltados para estria, porque o percentil que precisa desses ativos é um percentil que precisa de receita médica, ok? E o ácido retinóico, ele é totalmente proibido para gestantes. O ácido glicólico e glycolic acid, vocês já estão um pouco familiarizadas com esse ácido. A gente fala tanto nos alfa-hidroxiácidos, ele é um dos ácidos mais simples da família dos alfa-hidroxiácidos. Ele melhora muito a textura cutânea, ele tem um poder hidratante, por isso que peles oleosas precisam tomar cuidado quando fazem muito uso de peelings que contêm o ácido glicólico, tá bom? Ele consegue diminuir a espessura e a compactação do extrato córneo, deixando a pele com um aspecto muito gostoso. Ele vai acelerar a renovação celular da epiderme e ele também consegue fazer um estímulo na síntese de colágeno. E ele também é proibido na gestação. Dependendo da concentração, ele também é muito utilizado para tratamentos em estrias, tá bom? Por ter esse estímulo na síntese de colágeno. Alguns ativos corporais introduzem o ácido glicólico para ter esse estímulo na síntese de colágeno para poder melhorar a flacidez cutânea. Ácido salicílico, salicylic acid, que vocês também já conhecem, principalmente da linha Clear Proof. Ele vai melhorar a textura cutânea, ele é um queratolítico maravilhoso. Ele é um esfoliante de superfície e ele também vai fazer a esfoliação de dentro dos ósteos, tá? O ósteo é o que? É o poro. O poro, ele tem esse nome popular, o nome técnico dele é ósteo. Então o ácido salicílico, ele consegue tirar aquela rolha queratolítica, né? Ele consegue fazer a esfoliação de dentro e ao redor do poro, tá? Ele não é um alfa-hidroxiácido, ele é um beta-hidroxiácido. Esse é um tipo de classificação. Ele, utilizado por tempo prolongado, ele pode irritar a pele, ele tem um fator irritativo. Cuidado com pacientes de pele sensível e com histórico de alergias a salicatos. Então, se a pessoa já tem uma alergia a um AS, tem que tomar cuidado que ele pode irritar a pele, tá? Ele também apresenta propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e reguladores de oleosidade. Quando a gente entrar nas aulas sobre seborreguladores, vocês vão ver que muitos ácidos vão se repetir, tá bom? Lembrando que o ácido salicílico, ele, em alguns casos, ele é permitido para gestante, em outros não. Aqui quem dá a permissão para poder usar o ácido salicílico é o obstetra. Então, não existe nenhum estudo que comprove a segurança
mas também não existe nenhum estudo proibindo ele. Então, se o obstetra libera, a sua cliente pode fazer uso das máscaras, detox e tudo mais que contém o ácido salicílico, porém apenas com liberação médica. Retinol, tá? Ele é um precursor do ácido retinóico. Ele estimula a regeneração epidérmica, auxilia na cicatrização de feridas superficiais, ele é um ótimo regenerador e ele também vai estimular a produção de colágeno. Ele vai contribuir para a aparência dos poros, pessoas que têm poros dilatados usam muito retinol. Ele tem a ação despigmentante, como a gente viu ali nas aulas de manchinhas, e ele também trata as rugas superficiais. Qual que é a diferença do ácido retinóico para o retinol? O retinol é como se ele fosse um derivado, né? Ele é um precursor do ácido retinóico. Ele é mais suave, enquanto o ácido retinóico ele tem uma ação mais profunda. O ácido retinóico é considerado um ativo dermocosmético, enquanto o retinol é considerado um ativo cosmecêutico, ok? Biofruits, tá? É um composto de vários alfa-hidroxiácidos, né, que são mais naturais. Então a gente vai ter o ácido lático, o ácido cítrico, o ácido glicólico e o ácido lático. Se ele tem esse boom dos alfa-hidroxiácidos, o objetivo dele realmente é fazer uma super esfoliação, tá? Ele consegue promover a remoção das células mortas. Então, quando a gente tem esse ativo em alguns cosméticos, a gente tem esse poder de como se fosse um esfoliante químico bem potente. Ácido mandélico, o mandelic acid. Ele é da família dos alfa-hidroxiácidos. Ele favorece o efeito de tom uniforme, ele tem aquele efeito despigmentante para deixar o tom da pele mais uniforme. Ele tem um menor potencial de irritação da pele, tá? Então muitas pessoas usam ele. E ele pode ser utilizado em qualquer época do ano e também em gestantes, tá? Então, por isso que alguns ativos acabam utilizando ele. Ele também vai atuar na inibição da síntese de melanina e na que já está depositada na pele. Então, ele inibe a síntese, a formação de mais melanina e também ajuda a despigmentar aquelas que já estão instaladas na minha pele. O ácido lático também faz parte da família dos alfa-hidroxiácidos. Ele vai inibir a síntese de tirosinase, ou seja, ele diminui a formação de melanina. Ele tem um efeito regenerador e também um efeito rejuvenescedor. O extrato de grapefruit, algumas pessoas trabalham até com óleo essencial do grapefruit, adicionados em cosméticos, ele acaba sendo um fitocosmético. Ele é rico em ácido cítrico e o ácido málico, que são alfa-hidroxiácidos também. Ele vai conseguir fazer uma esfoliação suave e ajuda também a remover as células pigmentadas, tá? Então ele também vai ter aí um fator despigmentante para conseguir uniformizar o tom da pele. Gluconolactona. Ele é um polihidroxiácido. Ele ajuda muito na renovação celular. Ele vai ter um efeito hidratante e também um efeito antioxidante. Ele reforça a função da barreira cutânea. Ele não induz a fotossensibilização. Ele atua contra o fotoenvelhecimento. Ele tem um fator de fotoproteção também. E ele atua também no tratamento de acne. Alguns ativos específicos para pele com acne usam esse ativo, ok? Renilzyme, aqui é uma enzima, tá? Ele é um ativo revolucionário extraído da romã. Ele vai conseguir promover uma renovação celular e uma hidratação imediata. Um estímulo também à produção de colágeno. Vocês vão perceber que tudo que eu tenho uma renovação celular intensificada, eu tenho um estímulo à minha produção de colágeno também, tá? Ele possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e também propriedades emolientes. Ele pode ser usado em todos os fototipos de pele e em gestantes e também em qualquer época do ano. Pumpic Enzyme é uma enzima que ela é obtida da abóbora, tá? Ela atua removendo as camadas de células que são danificadas e também as células mortas, resultando em renovação, redução de manchinhas, tonalidade mais uniforme e uma pele mais lisa e mais macia também ao toque.
Ela pode ser também usada em todos os fototipos de pele, em gestantes e também em qualquer época do ano. São enzimas que são classificadas principalmente como fitocosméticos, ok? Ácido pirúvico, a gente hoje em dia não ouve tanto falar dele, mas ele é um alfa-cetoácido. Uma ação queratolítica ele vai ter, antimicrobiana e também seborregulador. O que é seborregulador? Ela diminui a quantidade de produção de sebo que a nossa derme normalmente produz, tá? Nos nossos gânglios. Ela vai também estimular as novas fibras de colágeno e elastina. O ácido cógico, você já deve ter encontrado ele uma ou outra vez em alguns produtos que as suas clientes usam. Apesar do nome ácido, ele não é um ácido, ele é um despigmentante, tá? Ele não vai ter essa função queratolítica, ele vai ter essa função despigmentante, minimizando a formação de melanina. A gente vai ver mais sobre os ativos de manchas na aula 3. Ácido tranexâmico, igual ao ácido cógico, apesar de ter o nome ácido, ele também é um despigmentante. Ele vai ser indicado também para o tratamento de manchinhas e de melasmas, por atuar na síntese de melanina, reduzindo a ação dos melanócitos. O ácido ferúlico, apesar do nome ácido, ele não vai ter a função de ácido, e sim um super potente antioxidante. Ele também vai atuar inibindo a formação de melanina. Ele consegue neutralizar os radicais livres gerados pelo sol. Ele é um ótimo fotoprotetor. Também vai lutar contra o estresse oxidativo causado pela poluição ambiental, pelo cigarro e pelo estresse. O fator antioxidante dele é maravilhoso. Nessa aula, vocês se familiarizaram com os ácidos, conseguiram aprender a função e principalmente os queratolíticos, né, que conseguem aí renovar as células, que conseguem acelerar a renovação celular, remover esse excesso de célula morta, e conheceram alguns ácidos que têm mais a função de antioxidante ou de despigmentante. Então agora eu te vejo na próxima aula.